Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Estamos de volta e agora com a nossa aula sobre direito de sucessão, sobre o direito sucessório, aí na reta final do nosso concurso, né? Quero você aí firme, forte, estudando muito, porque todo mundo na segunda fase do concurso de cartórios do Maranhão, beleza? Então, conforme nós sempre combinamos em nossas aulas, assistir a aula sobre sucessão e fazer a leitura dos artigos referentes à matéria, tranquilo? Leitura com atenção, leitura com anotação. Esse Vademec que você está usando aqui agora é para arrebentar, certo? Riscar, escrever, passar marca-texto, para que você consiga de alguma forma memorizar aquilo que consta no código, aquilo que consta nas normas. Por quê? Porque o IESAS adora pedir o texto da lei. Então nós faremos a aula para vocês, falando sobre alguns conceitos, sobre a questão da jurisprudência e fazendo com que você entenda aí de forma geral os principais aspectos do direito sucessório, mas leitura obrigatória. Então vamos lá. O direito das sucessões está previsto no nosso livro 5 do Código Civil e os artigos pertinentes vão do artigo 1784 ao artigo 2027. Nossa, professor, são 243 artigos. Eu preciso fazer a leitura de todos? Precisa. Precisa fazer a leitura de todos, por quê? Porque muitas vezes o IES vai fazer o pedido de um desses artiguinhos, mas com muita atenção dos artigos referente àquilo que consta expressamente no edital, os itens específicos do edital. Por exemplo, o edital fala lá sobre a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A sucessão legítima e a sucessão testamentária estão do artigo 1829 ao 1990. Aceitação e renúncia. Nós falaremos sobre todos esses tópicos aqui, mas está do artigo 1804 até o artigo 1813. Tranquilo? Então, a gente faz a leitura conforme os itens aqui do edital. Estou um pouco gripado ainda, mas nós vamos juntos lá, beleza? Então vamos. Primeiro aspecto que eu gostaria de falar para vocês sobre o direito sucessório é em relação ao conceito de direito sucessório. Nós não temos muita divergência doutrinária, geralmente nós temos, eu vou falar, tem divergência doutrinária. Não temos muitas divergências doutrinárias. Eu vou trazer um conceito mais antigo do professor Clóvis Bevilacqua, né, para os mais íntimos, para os amigos, para principalmente o pessoal do Nordeste, conhecido por Bebé. Bevilacqua diz o seguinte, que direito sucessório é um complexo de princípios segundo os quais se realiza a transmissão do patrimônio de alguém que deixa de existir. Muito legal, né, o conceito de Bebé. E a professora Maria Helena Diniz, que aperfeiçoa não, mas traz um conceito diferente em relação ao direito sucessório. A professora Maria Helena Diniz diz o seguinte, que o direito das sucessões vem a ser um conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém para depois da sua morte ao herdeiro em virtude de lei ou testamento. Então, a professora Maria Helena Diniz, na verdade, ela traz algumas especificidades em relação à sucessão. Já traz aqui os elementos, por exemplo, que a sucessão ela se dá em virtude de lei, a sucessão legal, ou por testamento, a sucessão testamentária. Tranquilo? Então, mas fiquem aí com esses dois conceitos, você já está super bem. Um conceito mais tradicional do professor Clóvis Bevilacqua e o conceito da professora Maria Helena Diniz. Tranquilo? Lembrando que nós abordaremos todos os temas aqui para vocês. Nós falaremos sobre as generalidades, que está do artigo 1784 a 1790, conforme consta no edital. Falaremos nesse primeiro momento sobre as transmissões da herança. Depois nós ingressaremos no assunto sobre aceitação e renúncia. Muito legal, tem algumas pegadinhas aí que eu vou falar para vocês que vocês não caiam na prova. Falaremos sobre a herança jacente, depois sucessão legítima e sucessão testamentária, formas de testamento e revogação. Então você vai aprender a diferença entre testamento ordinário, quais são as espécies, os testamentos especiais, bem tranquilo, sempre cobram em prova, mas você vai ficar muito bem. Falaremos sobre os legados, a diferença entre os legados, se o legado revoga ou não o testamento, e falaremos sobre os herdeiros necessários, e por fim, na outra aula, falaremos aí sobre inventário e partilha. Consta aqui na aula de Direito Civil, mas nós abordaremos o Código de
de Processo Civil, certo? Porque, inclusive, no edital consta ainda a Lei 11.411, mas essa lei, ela modificou o Código Civil de 73. Então, nós estudaremos agora como é o inventário, certo? Tanto judicial como extrajudicial, mas segundo o novo CPC, porque é o que vai cair na sua prova, tranquilo? Então, vamos lá. Falamos sobre o conceito, falamos aquilo que nós abordaremos aqui, que é aquilo que você está acostumado, né? Todo o edital, mas lembre o seguinte, professor, se me pedirem na prova qual é o fundamento legal da sucessão, a sucessão, meus queridos, ela tem um tratamento especial pelo poder constituinte originário. Lembra da nossa aula lá de direito constitucional? O poder constituinte originário, ele gosta muito de sucessão. Tanto que ele tem duas previsões. Não bastasse uma previsão, o poder constituinte originário, ele prevê lá no artigo 5º que como garantia fundamental. Então, a sucessão, o direito de herança é uma garantia fundamental. O artigo 5º, inciso 30, diz o seguinte. Deixa eu fazer a leitura para vocês aqui. O artigo 30 diz que é garantido o direito de herança. E o inciso 31 prescreve o seguinte: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Professor, já estudei isso contigo. Claro, nós estudamos quando nós estudamos lá a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lembram disso? Então nem vou comentar, porque é só retornar à aula e que você já vai relembrar esse item aqui do inciso 31. Mas, professor, como o legislador originário, o constituinte, gosta de sucessão? Gosta. No artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, ele diz o seguinte, que assegura a paridade de direitos, inclusive sucessórios, entre todos os filhos, havidos ou não da relação de casamento, assim como por adoção. Aqui é o princípio da igualdade de filhos. Tranquilo, meus queridos? Então já ficamos com o nosso aspecto constitucional. Você está bem, sabe que tem 3 previsões constitucionais, 2 delas como garantias fundamentais. Tranquilo? Professor, qual que é a natureza jurídica da herança? A herança, ela tem natureza jurídica de bem imóvel. Ela é um condomínio indivisível. Professor, é bem imóvel e por isso, se nós formos fazer uma cessão de herança, porque é direito, não há compra e venda de herança, certo? Então, quando é relacionado a direito, nós falamos sempre sobre cessão. Lembra da nossa aula sobre cessão de crédito, cessão de débito? Então, a cessão de herança deve ser feita por escritura pública, independentemente do valor, porque isso aqui é norma específica do artigo 1793, pegadinha de concurso. Professor, uma cessão de herança com valor inferior a 30 salários mínimos, lembra do artigo 108? Escritura pública. Por quê? Norma específica, artigo 1793. E a necessidade, por ser bem imóvel, do que? Da outorga conjugal. Lembram lá que é uma espécie de legitimação. Então, há necessidade da autorização do cônjuge para que haja esta cessão de herança. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? Então, vamos lá. Um aspecto importante que eu sempre vejo cair em prova, porque tem uma exceção em relação ao que eu vou te falar agora, é o seguinte: você já sabe que o nosso direito, nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele proíbe o Pacto de Corvina. O Pacto de Corvina, que é o quê? Um contrato que tem por objeto uma herança de uma pessoa viva. Então a pessoa nem faleceu ainda e o cara já está fazendo um contrato, falou, ó, quando ele falecer, certo? O direito que eu tenho de herança em relação a isso aqui, nosso ordenamento jurídico proíbe e já inclusive dá a sanção. Qual que é a sanção, professor? Nulidade absoluta. Então um pacto em relação que tenha por esse objeto herança de pessoa viva, ele é um pacto absolutamente nulo. E esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do STJ em relação a esse pacto de herança de pessoa viva. Mas, lembra que eu falei que tem uma exceção? Certo, então vamos lá. O artigo 2018 do Código Civil considera válida a partilha feita por ascendente por ato entre vivos ou de última vontade, ou seja, por contrato ou por testamento,
desde que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários. É o que a doutrina denomina de partilha em vida, que pode ser feita inclusive por escritura pública. Então, por exemplo, na sua segunda fase, ou mesmo na primeira fase, você deve responder da seguinte maneira: em regra, não há possibilidade de pacto de corvina, ou seja, de contrato que tenha por objeto a herança de pessoa viva, mas excepcionalmente admite-se a partilha em vida. Então o pai fala, ó, eu já vou fazer a partilha em vida, porque o artigo 2018 do Código Civil me permite, porque eu não estou prejudicando a legítima, vou preservar a legítima, mas a partilha eu já vou fazer em vida, estabelecer como será esta partilha, o nosso ordenamento jurídico autoriza. Alguns ordenamentos jurídicos, meus queridos, por exemplo, na Alemanha, na Suíça, permite-se o pacto sucessório. Por isso que eu fico preocupado, né? Às vezes você estuda, aprofunda muito o seu estudo, e então em outros ordenamentos há a possibilidade de pacto sucessório. A opção do nosso legislador no nosso Código Civil é que não se permite, não se admite, sob pena de nulidade, o pacto sucessório. Tranquilo, meus queridos? Tudo bem? Então, iniciando mais um aspecto geral das sucessões, nós falaremos agora sobre o princípio da Césine, o princípio da Saisine. Eu não sei falar francês, então não sei qual que é a pronúncia, mas ou droit Césine. Então eu vou colocar aqui na tela para que você não precisa saber pronunciar, né, a não ser na prova oral, mas para a sua prova objetiva, basta que você saiba que este é o princípio da Césine ou o princípio de droit Césine. Professor, o que é esse princípio? Por esse princípio, né, que tem origem também lá no Código francês, no Código do nosso querido Napoleão, né, que foi um dos revolucionários aí, que realmente estruturou o Código Civil no mundo, que foi o primeiro a estipular um código realmente para o direito civil. Então, o nosso direito tem origem nesse Código Civil de Napoleão. Diz que com a morte, imediatamente, todos os bens do falecido se transmitem aos seus sucessores, independentemente de manifestação deste sucessor. Tranquilo? Este é o princípio de Sazine, o princípio de Césine. Com a morte, todos os bens se transmitem. Professor, e por que tem que fazer o registro então? Né? Se faleceu, já transmitiu, tem que fazer o registro. Porque em razão do princípio da continuidade. E aí você já sabe que o registro em relação a bens de sucessão, você deve fazer para fins declaratórios. Então não é um registro constitutivo. Se perguntar na sua prova, registro de atos em razão da morte, é constitutivo? Não é constitutivo, porque se constitui com o falecimento. No momento da morte já se transmite todos os bens, princípio da Césine. Tranquilo? Tudo bem? Pode cair na sua prova alguns sinônimos. Princípio da delação, certo? Lembra aí da Lava Jato, para você não esquecer. Então, professor, o que é princípio da delação? Direito penal? Não. Princípio da delação é sinônimo de princípio da Césine. Princípio da devolução sucessória e princípio da delação hereditária. Você vai lembrar da Lava Jato? Não é penal, viu? Não é processo penal. Processo penal, você vai falar lá com o professor Ronaldo, com a professora Leide Tatiane. Aqui é direito civil, mas nós temos a delação hereditária, que é o princípio da Césine. Tranquilo? Então vamos lá. Meus queridos, eu fico muito preocupado porque o princípio da Césine é adotado no nosso código, artigo 1784, que eu posso até colocar para vocês aqui, para que você faça a leitura, dizendo que realmente não é algo doutrinário, é algo adotado pelo Código Civil. Aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo. Só lembrando para vocês aqui, né, que eu falei anteriormente ali, eu não fui muito preciso com vocês, lembrem para a sua prova, nós já estudamos lá no registro de imóveis, que o artigo 167, inciso 1º, quando ele fala em registros de atos de entrega de legados de imóveis, formais de partilha, sentença de adjudicação e inventário ao rolamento, quando não houver partilha. Quando não houver partilha, registro. Quando houver partilha, averbação. Não pode esquecer disso para a sua prova. Professor, há divergência quanto a isso? Há muita divergência quanto isso. A maioria dos doutrinadores do registro público não concordam com isso, mas para você, na sua prova, você não tem que concordar ou discordar do doutrinador. Você tem que saber o que diz a lei. E o artigo 167 diz isso, que é quando não houver partilha, o objeto é registro.
registro. Tranquilo? Tudo bem? Artigo 167 lá da Lei 6015. Falamos já sobre o princípio do tempus regit actum, né? Tempo rege o ato, que os fatos ou negócios jurídicos são regidos pela norma do momento em que aconteceram. Então, se a pessoa faleceu na vigência do Código de 1916, nós devemos aplicar a norma material, norma de direito civil de 1916. Faleceu a partir de 2003, a partir do dia 11 de janeiro de 2003, nós aplicaremos o que nós estamos aprendendo agora, aqui nesse momento, que é o Código Civil de 2002. Tranquilo? Esse é o princípio tempus regit actum, artigo 1787 do Código Civil. Vamos lá, seguindo, meus queridos. Tem alguns termos, e para a gente encerrar essa parte da aula, que é os aspectos gerais, e na próxima aula nós entramos aí cada aspecto do nosso edital, falaremos sobre aceitação, renúncia, e vamos tópico por tópico, terminando essa parte dos aspectos gerais, certo? E da transmissão da sucessão, eu falarei para vocês alguns termos que eu vejo muita gente confundir, e se você não entende esse termo, você erra na prova por não saber o que é esse termo, certo? Então vamos lá. Primeiro, de cujos ou extinto, ou inventariado, ou falecido, ou autor da herança. Meus queridos, não confunda. Autor da herança é o morto, é o falecido. O professor Pontes de Miranda dizia que era o defunto, né? Ele escrevia em todos os seus livros, falou, não existe de cujos, extinto, inventariado, nada, não. O nome é defunto, é aquela pessoa que morreu, que não existe mais. Então lembrem desses conceitos, porque as pessoas confundem autor da herança achando que é o autor da demanda em relação à herança. Não é. Autor da herança é o falecido, é o defunto, é o morto, de cujos, extinto, inventariado. Inventariado é o defunto. Tranquilo? Professor, algum sinônimo para herança? Vamos lá. A herança também é conhecida por massa hereditária, patrimônio hereditário, acervo hereditário e monte mor. Monte mor é o quê? Ah, professor, agora eu sei então o que é o monte mor. Monte mor é a herança. Não podemos confundir herança com meação. Meação é norma lá em relação que nós estudamos para o casamento, dissolução da sociedade conjugal. Aqui nós estamos falando de transmissão causa-mortes. Causa-morte. Então faleceu, aí nós temos o que? O monte mor está relacionado à herança. Herança. Tranquilo? O sucessor, que é a pessoa que vai receber este bem, certo? Para quem vai ser transmitido o bem, nós temos o sucessor herdeiro e o legatário. Esse herdeiro, nós falaremos sobre os dois, falaremos de forma bem específica na próxima aula, mas só para que você saiba que sucessor é gênero, do qual são espécies o herdeiro e o legatário. Legatário é aquele que recebe um bem específico. A pessoa deixa, deixo para você um carro. Pronto, esse é o legatário, porque ele recebe um bem específico. O herdeiro, ele pode ser o herdeiro legítimo ou o herdeiro testamentário, tranquilo? E o herdeiro legítimo pode ser o herdeiro necessário e o herdeiro facultativo, que nós falaremos. Tem uma divergência em relação a ser ou não o herdeiro necessário, o companheiro, mas nós falaremos sobre isso para vocês, podem ficar bem tranquilos, beleza? Tudo bem? Falaremos na próxima aula também sobre a questão de receber a título universal. Professor, já vou falar agora nessa aula aqui, a gente não precisa repetir na próxima. Professor, então os herdeiros e legatários, eles são espécies de sucessores. Os herdeiros recebem a título universal. O que é isso, professor? Receber a título universal é receber um percentual. Então ele recebe o quê? 10%, 15%, 50%, 1/5, 1/3, metade. E isto é ser herdeiro, herdar a título universal. Já os legatários, como eu disse para vocês, ele recebe a título singular. O que é receber a título singular? É receber bem certo, bem determinado. Deixo para Maria uma casa na Avenida 36, tal. Pronto, este é o legatário. Tranquilo?
O herdeiro legítimo é aquele beneficiário por força de lei, ou seja, o artigo 1829, que nos diz, é o artigo 1790 também, nós falaremos sobre essa divergência aqui, e o herdeiro testamentário, que é aquele que recebe por vontade do autor da herança ainda em viva, por meio de testamento. Tranquilo? Meus queridos, os herdeiros necessários para sua prova, você deve colocar que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Pronto, ponto final. Artigo 1845. Beleza? Lembrando que isso é uma inovação do Código Civil. O Código de 1916 só tinha como os herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes. O cônjuge não entrava. E nós temos a divergência agora justamente em razão disso. Saber se o companheiro é herdeiro necessário ou não. Para sua prova, você vai pelo artigo 1845. Nós temos a divergência doutrinária, o STF está decidindo ainda, não decidiu porque um ministro pediu vista desse processo, então não há se falar ainda em igualdade entre o cônjuge e o companheiro para fins de herança no entendimento consolidado do STF, certo? Porque nós não terminamos aquele julgamento ainda. Então, para sua prova, vale o artigo 1845. Então, vamos lá. Herdeiro necessário, professor, posso colocar isso na minha prova? Pode colocar, porque é o que diz a lei. Herdeiro necessário são os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Tranquilo? Tudo bem, meus queridos? E para encerrar a nossa aula, professor, o que é a legítima? Legítima, meu querido, minha querida, é a cota indisponível de uma herança. A cota indisponível é aquele patrimônio do falecido que o código já dá destinação fixa. O código dá destinação fixa de metade desta herança para os herdeiros necessários. Tranquilo? Nosso ordenamento jurídico é que faz essa opção, né? Para a gente encerrar a aula agora, até vou falar para vocês sobre essa curiosidade. Alguns ordenamentos jurídicos, eles têm uma cota variável. Então, por exemplo, se tem 3 herdeiros, é diferente, é tantos por cento tal. O nosso ordenamento jurídico, e eu já vi cair isso em prova, então o que é legítima para a sua prova? Legítima é a metade dos bens da herança que pertence aos herdeiros necessários. Lembra que eu falei para vocês que é a metade dos bens da herança. Eu não falei a metade dos bens em razão do falecimento, porque com o falecimento nós temos a metade dos bens, em regra, vai para meação, em razão da forma de casamento, né, se a pessoa for casada, e a outra metade nós temos a legítima, certo? E a parte disponível. Então presta atenção, meação, e a outra parte nós dividimos o que? Em 25% e 25%. E aí nós temos o que? A meação para cá, né? A legítima e a parte disponível. Então, em regra, né? A legítima constitui o que? Se a pessoa for casada, e dependendo do regime de bens, 25% do patrimônio que ele tinha, porque 50% geralmente é para a meação, 25% é a parte indisponível, que é a legítima, e somente 25% que seria a parte disponível, que é a parte que ele poderia ser objeto de testamento. Voltamos daqui a pouquinho com o restante da aula, com os demais tópicos do nosso edital. Até daqui a pouquinho, meus queridos.